E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo de quarentena? Tô gravando esse vídeo aqui na quarentena. Melhor todo mundo ficar em casa, tempos difíceis, né? Mas mesmo assim, vamos estudar. Então, mais uma aula de economia de empresas. Eu sigo o livro do Israel Bronstein, de economia de empresas. Aqui no LinkedIn, qualquer dúvida, sugestão, comentário, pode mandar para mim, me adiciona lá. E pode comentar aqui embaixo também, a gente faz um fórum de dúvida aqui nos comentários. Isso ajuda todo mundo. Nessa videoaula a gente vai resolver o case do capítulo 3. A teoria eu achei melhor jogar no próximo vídeo. Então o exercício eu vou ver no Solver. Então o case 3 é estudo de caso, programação com fatores limitativos. Então, os produtos P1, P2, P3 e P4 utilizam a mesma matéria-prima e as mesmas máquinas, né? Então tem um tempo padrão de produção de cada unidade e o consumo de matéria-prima nessa tabela. E também tem o custo da matéria-prima, que é R$30 por quilo, e a mão de obra direta, que é R$15 por hora. Tem os custos fixos e as despesas fixas. Então nessa tabela 2 tem a quantidade vendida e o preço de venda unitário. Então, durante o mês de junho a produção foi normal. Só que em agosto houve um problema lá que teve que diminuir o número de horas trabalhadas para consertar uma máquina. Em setembro teve menos matéria-prima, 20 mil quilos a menos. Então vamos elaborar o modelo. Então aqui tem os dados do exercício. Então vamos para o P1. O P1 teve receita de 10 mil, né? Quer dizer, foi a quantidade vendida foi 10 mil vezes o preço de venda unitário de 2.100, que dá 21 milhões. E os custos variáveis foram 10 mil, que é a quantidade vendida, né? Vezes 30, que é o custo da matéria-prima, vezes 5, porque o P1 é 5 kg de matéria-prima, mais R$15 por hora, vezes uma hora. Aqui só foi uma hora. Então dá 1.650.000 de custos variáveis. Então a margem bruta de contribuição é a receita menos o CV. Fazendo as mesmas coisas P2, P3 e P4, chegamos em todas as margens brutas de contribuição. Então, tem os custos fixos e as despesas fixas. Então, para fazer a apuração do resultado da empresa, vai ser as margens brutas de contribuição menos as despesas fixas e os custos fixos, que vai dar 29.508.750. Então, vamos fazer analisar a rentabilidade atual dos produtos da empresa. Então, vamos fazer uma tabela para facilitar aqui esse exercício. Então, temos as margens brutas de contribuição. Temos a quantidade de vendida, né? Então, temos a margem bruta de contribuição unitária, que vai ser a margem bruta de contribuição dividido pela quantidade vendida. Temos as horas máquinas unitárias. Então, a margem bruta de contribuição sobre horas máquinas. Por exemplo, do P1 vai ser 1935, que é uma hora. E do P2, P3 e P4, você precisa fazer uma regra de 3. Por exemplo, 1.517,50 vezes 60 dividido por 50 dá 1.821. Então, observando os valores das margens brutas de contribuição, percebemos que P1 é maior que P2, P3 e P4. Né? Então, ele representa praticamente 50% das margens brutas de contribuição e também das vendas. Então, a gente pode considerar o P1 como carro-chefe da empresa. O produto 2 também é importante, com a margem bruta de contribuição. E o P3 e o P4, apesar de somar os dois, dar praticamente o P2, eles representam mais que 10% da margem bruta de contribuição da empresa. Então, mesmo assim, eles são importantes para a empresa. A próxima questão pede para determinar a programação para o mês de agosto e setembro. Então, primeiro, para agosto, a gente teve uma queda de 4.000 horas.
disponíveis para a produção. Então, primeiro vamos calcular a quantidade de horas máquina atual, que vai ser 10.000 do P1 vezes 60 sobre 60, que é o quanto gasta o P1 para fazer em tempo, mais o P2, o P3 e o P4. Que vai dar 10.000 horas a gente gasta no P1, 5.000 no P2, 3.750 no P3, 2.667 no P4. Então, as horas máquinas totais são 21.417 horas. Então, em agosto, vai ser menos 4.000. Então, vamos ordenar a margem bruta de contribuição sobre horas máquinas, que a gente fez na tabela anterior. Que vai dar P1 em primeiro, P2 em segundo, P3 em terceiro, P4 em quarto, né? A maior do P1. Então, continuando aqui, será reduzido as 4.000 horas. Então, de quem que a gente vai reduzir essas 4.000 horas? De quem tem a menor margem bruta de contribuição. Não faz sentido tirar do P1 que mais está rendendo para a gente. Isso só analisando a margem bruta de contribuição. Pode ter outros fatores, né? Dos comerciais, etc. Mas só olhando isso, faz sentido retirar tudo do P4. 2.667 horas a gente gasta fazendo o P4, que tem a menor margem. Então vamos tirar do P4 essas 2.667 horas. Então 2.667 horas do P4, só que ainda a gente tem que reduzir 4.000, né? Então sobra 1.333 horas para a gente tirar do P3. Porque ele tem a terceira pior margem de contribuição. Quer dizer, a terceira margem de contribuição. Então, a programação para agosto vai ser P1 10.000. A gente não vai tirar nada deles. Do P2 também a gente não vai tirar nada, que é 6.000 unidades. É 5.000 horas. O P1 era 60, né? Então dá a mesma hora. O do P2, 6.000 continua. O P3 era 5.000 unidades produzidas em 3.750 horas. Só que agora a gente vai tirar 3.333 horas. Então X vai ser 3.750 menos 1.333. Então temos 3.223 unidades do P3. E do P4 0 unidades. A gente tirou tudo do P4 que não vale a pena. Agora, mês de setembro, vai ter uma restrição de 20.000 quilos a menos de matéria-prima para ser utilizada. Então, primeiro a gente vai calcular a matéria-prima total, que vai ser 10.000 vezes 5, mais 6.000 vezes 4, mais 5.000 vezes 3 e mais 4.000 vezes 2,5. Isso é dados do enunciado. Então, vai dar 50.000 do P1, 24.000 do P2, 15.000 do P3, 10.000 do P4. E de quem que a gente vai tirar, então, esses 20.000 quilos? Então, vamos calcular a margem bruta de contribuição por matéria-prima, né? Que a gente tem que tirar 20.000. Então, calculando a margem bruta de contribuição por quilo, então a gente tem a margem bruta de contribuição que a gente calculou no primeiro exercício, dividido por 50.000, que vai dar 387. Fazendo isso para o P2, P3 e P4, a gente chega aqui, a maior é 406 aqui do P4. Isso é diferente em agosto, né, que ele tinha menor. Do P3 em segundo, do P1 em terceiro e do P2 em último. Então a gente tem que tirar primeiro do P2. Se vai ter que parar, diminuir, vamos tirar do P2, que mesmo assim a empresa ainda perde menos, né? Por causa dessa... minimizar as perdas. Então tem que ser reduzido 20.000. Vamos reduzir 20.000 do P2. Só que ainda sobra 4.000 do... Não precisa tirar mais ninguém, a gente já reduziu tudo do P2. Só que sobra 4.000 ainda, a gente vai produzir um pouquinho do P2. Então se 24.000 a gente fazia 6.000 unidades, 4.000 a gente faz 1.000 unidades. Então a programação para setembro será P1 10.000 unidades, P2 1.000 unidades, P3 5.000 unidades, P4 4.000 unidades. Então, exercício D. Considere que o departamento comercial interfere na decisão da produção, determinando que a restrição máxima para o produto será de 50%. Isso faz sentido. Às vezes o comercial não quer que saia o produto totalmente, que o concorrente pode ver esse mercado, então no máximo 50% para a gente ter participação.
Então, calcule a quantidade adequada com essa restrição comercial, considerando apenas o fator limitativo da matéria-prima. Então, a gente fez aqui as margens brutas de contribuição por quilo no exercício C. Então, tem que ser reduzido 20 mil. E naquela vez a gente reduziu 20 mil do P2, só que agora só pode reduzir 50%. Então, 50% do P2 dá 12 mil. Então a gente vai ter que tirar 8 mil do P1, porque ele é o segundo com menor margem. Então 12 mil mais 8 mil dá 20 mil. Então 24 mil unidades faz 6 mil, 12 mil é X. Então a metade é 3 mil. Então a gente vai produzir 3 mil unidades do P2 e do P1 a gente vai produzir 8.400 unidades. Então com essas restrições, a programação para setembro fica primeiro P1 8.400 unidades, P2 3.000 unidades, P3 5.000 unidades, P4 4.000 unidades. Aí a gente não mudou nada do P3 e do P4. E agora, considerando a restrição horas máquinas, matéria-prima e a comercial. Vamos ter que lembrar um pouco de pesquisa operacional, né? Porque aqui não está bem fácil para a gente pôr tudo e calcular. Então, para resolver esse problema, a gente vai ter que achar a função objetiva é a mínima perda de margem bruta de contribuição. Isso a gente está querendo achar. O que a gente vai diminuir? Que não está fácil. Qual que se sobressai sobre a outra, né? Qual restrição? Então vamos pesquisa operacional. Então temos a função objetivo que 10 mil, que a gente produziu 10 mil o original é 10 mil de P1, menos a quantidade de P1 vezes 1985, mais 6 mil menos a quantidade de P2, vezes 1517,50, mais 5 mil vezes QP3, a quantidade de P3, vezes 1198,75, mais 4 mil menos QP2, vezes 1015. Então essa é a função objetivo. Isso é, por exemplo, se a gente pegar, vamos produzir 9 mil de P1. Então a gente retirou 1000. 1000 vezes 1935 e mais isso aqui vai resultar no mínimo. Qual o valor que é o mínimo disso? Né? Que dá a menor perda. Agora vamos para restrições. Então temos restrições de produção, que P1 vezes P2 vezes P3 vezes P4 tem que ser menor que 17.417, né? Claro que multiplicado pelas quantidades, pelas horas. Então essa produção tem que ser menor, tem que dar menos horas, né? Claro. E também temos restrição aqui da matéria-prima. Então 5 quantidade de P1 mais 4 vezes QP2 mais 3 vezes QP3 mais 2,5 vezes QP4 tem que ser menor que 79 mil quilos. Também tem restrição comercial, produzir no mínimo 50%. Então 5 mil, né? O QP1 não pode ser menor que 5 mil, tem que ser maior que 5 mil e menor que 10 mil. A quantidade produzida de P2 tem que ser maior que 3 mil, menor que 6 mil. Então, e do P3 e P4 aqui. Então temos os nossos aqui o problema modelado. Agora vamos resolver no Excel com o solver. Então vamos calcular aqui no solver. No solver a gente deixa aqui, ó, o SPA aqui é aonde a gente vai ser os valores de QP1, QP2, QP3, QP4, que são as nossas variáveis. Então a gente deixa esse espacinho aqui. Aqui a gente deixa a função objetivo. Então a gente escreve toda a função objetiva aqui numa fórmula. Então aqui sujeito as restrições. Então as restrições a gente põe todas aqui em fórmula também. Só que a gente só põe aqui primeiro o lado esquerdo, né, o left, primeiro. E o resultado a gente põe aqui.
no write. Então coloquei todas as restrições aqui. E a gente vai aqui no solver. Então aqui, ó, alterando as células variáveis, então a gente seleciona aqui, que é de daqui até aqui. O objetivo é essa célula aqui, que a gente clica aqui e põe aqui. Sujeito às restrições, então a gente adiciona restrição por restrição. Então, método simplex, vamos resolver. Ok. Então, essa solução final mostra que o resultado encontrado é o mesmo do caso da falta de matéria-prima associado com a receita comercial de 50%, vista no item D, né? Podemos observar que a restrição de matéria-prima domina a restrição de horas-máquina. Assim, a matéria-prima esgota-se antes que seja esgotada totalmente a disponibilidade de horas-máquinas para a produção. Então, por isso deu o mesmo resultado. Mas a gente... Assim, eu não consegui identificar isso bater no olho, né? Então, eu tenho o solver para auxiliar. Então, esse case foi isso. Então, até a próxima aula.